Olá, seja bem-vindo de volta à disciplina de Literatura e Educação Literária. Eu sou a professora Aline Maziero e este é o nosso módulo 2, Linguagem, Gêneros e Literatura na Infância, a unidade 1, Gêneros Textuais e Literários na Escola. Nessa unidade, você vai aprender o que são gêneros textuais, como os documentos de referência da educação tratam esses gêneros, quais são alguns dos gêneros literários clássicos e as diferenças básicas entre os gêneros textuais e as sequências textuais. Então, nós vamos fazer essa diferenciação. Para começar, nós vamos retomar aos parâmetros curriculares nacionais. Aqui eu trouxe um recorte dos parâmetros para segundo ciclo do ensino fundamental, mas ele também é válido para o primeiro ciclo, essa parte, porque os PCN, já em 98, começam a pensar o ensino de gêneros na escola, o ensino de língua materna, né, e também de língua estrangeira, mas especialmente de língua materna, a língua portuguesa, através de gêneros. Isso porque a ideia é trabalhar com textos inteiros, textos completos, né? Não apenas uma parte de um texto, mas o texto todo. Né? Então, pensar os gêneros em função das suas intenções comunicativas e como parte dos discursos que nós todos os dias produzimos. Esses discursos eles são voltados para as práticas sociais, então eles mudam. Então, nós não podemos dizer, por exemplo, que existe um número finito de gêneros. Não, o número de gêneros é infinito. Nós vamos falar de alguns exemplos e vamos chegar à conclusão de que toda vez que nós enunciamos algo novo, algo que não está pré-estabelecido, nós criamos um gênero novo. Vamos pensar, então, como ocorre a interação entre os seres humanos e essa preocupação de servir a propósitos comunicativos. Nós, quando nos comunicamos, temos as seguintes intenções. Ora, nós queremos informar, como, por exemplo, em um jornal de alta circulação, né, pela internet, ou mesmo quando a gente vai, né, fazer um comunicado, né, informando alguma coisa, ora nós queremos persuadir, quer dizer, convencer alguém do nosso ponto de vista, ora nós precisamos pedir, solicitar que a pessoa faça alguma coisa em nosso favor, ora nós queremos ou precisamos ordenar que determinada pessoa faça algo que ela não está lá muito a fim de fazer, e, por vezes, muitas vezes, nós queremos somente nos divertir. Então, a comunicação ela tem todas essas funções. Né? E, de acordo com cada proposta, a gente vai recorrer a determinadas formas que vão estar relativamente estruturadas. Essas formas relativamente estruturadas, segundo o Hernani Terra, é o que a gente chama de gêneros. Então, quando a gente vai escrever um e-mail, a gente recorre a uma forma mais ou menos estruturada, a forma como se escreve um e-mail. É como se fosse um modelo a que eu devo seguir. Né? Os gêneros são, em parte, modelos. Né? Então, temos a carta, temos o e-mail, temos o post de rede social, temos inúmeros gêneros, né? A carta de amor, o bilhete. Alguns gêneros, inclusive, vão ser típicos da linguagem escrita. Por exemplo, nós vamos ter o memorando de uma empresa somente em linguagem escrita. Outros são típicos da linguagem oral, como o discurso político, por exemplo, e outros
vão existir nos dois contextos, né? Existe uma versão, existe uma forma escrita e existe uma forma que é expressa pela fala. Os gêneros textuais, eles derivam das instâncias do discurso. Nós temos o discurso científico, o discurso jurídico, o discurso religioso, né, o discurso acadêmico, vários tipos de discurso, o discurso médico, e de cada tipo de discurso surge um gênero diferente. Os primeiros estudos de gênero remontam à antiguidade clássica, desde Platão e Aristóteles, né? Platão ainda mais antigo que Aristóteles. Platão, na República, vai começar a pensar no que ele chama de imitação, que seria depois a representação, que deu origem ao conceito de mímese do Aristóteles, que foi repensado, né? No entanto, antes do Bakhtin, que é o teórico dos gêneros textuais que a gente vai trazer, né? Antes do século XX, os gêneros eram abordados a partir de formas linguísticas e não como formas discursivas. Então, eram uma questão assim de formalização, né? Então, não se pensava que os gêneros estivessem pressupostos no nosso discurso, que eles estivessem presentes também como práticas sociais, como práticas discursivas, como modos de a gente propor uma mudança, inclusive política, na sociedade. É o modo como nós nos posicionamos. Então, o Bakhtin, lá no final, no começo do século XX, aqui trazido em uma edição dos anos 2000, demonstrou que os gêneros estão presentes em todas as esferas da comunicação e não apenas na literatura. Os gêneros, eles não estão somente escritos, eles são formas de ação social, como a gente já conversou um pouquinho. Então, o gênero, ele mostra como a gente consegue se posicionar no mundo, né? E eles têm três características fundamentais. Tem um conteúdo temático, ou seja, tem um tema sobre o qual eu posso falar. Por exemplo, se eu estou falando da resenha de um livro, eu vou dizer de quais temas aquele livro trata. Ele tem uma estrutura composicional, quer dizer, ele tem, né, uma forma de se escrever. Você não escreve uma resenha muito diferente do que outras pessoas já escreveram a resenha, né? A resenha tem uma forma mais ou menos fixa, que pode ser alterada conforme o pressuposto, mas que existe e que é geralmente seguida. E tem um estilo. Esse estilo, ele é o modo como você escreve e como aquele texto, aquele tipo de texto, geralmente é escrito. Então, esse estilo combina a sua maneira de escrever com a maneira de escrever socialmente aceita para aquele gênero textual. Então, nós estávamos dizendo que o estudo dos gêneros, ele não é uma questão nova, embora ele seja de recente aplicação nas nossas diretrizes escolares, né? Desde Aristóteles, desde a Antiguidade Clássica, se procura uma classificação dos gêneros de acordo com a função que eles exercem e a função estética que eles têm. Então, para Aristóteles, os gêneros são formas de representação da mímese, são formas de representação que variam de acordo com o objeto, o modo e o meio. Quando a gente vai falar de objeto, modo e meio, aqui nós temos que fazer algumas diferenciações. Na epopeia e na tragédia, na epopeia, que depois
na epopeia clássica, que a gente pode citar como exemplo a Ilíada, a Odisseia e alguns outros poemas, né, como a Eneida do Virgílio. E na tragédia, né, tragédia é a tragédia, por exemplo, de Édipo Rei, o objeto central é o personagem. E ele é representado sempre como melhor que o homem comum. Então, o herói da tragédia, assim como o herói da epopeia, é um ser humano em suas melhores características, né? Representado de acordo com o ideal de homem o melhor que tiver. Por outro lado, a comédia vai representar este homem pior do que o senso comum. Então, esse homem, na comédia, essa representação do personagem é para que ele seja levado ao ridículo, para que ele seja risível também, para provocar, né, esse riso da plateia de uma maneira mais específica. De acordo com o modo, nós podemos dizer que os gêneros têm dois tipos específicos. A narração, que é típica da epopeia, e depois, mais recentemente, do romance, e o drama, que é típico das representações teatrais, né, que a gente vê mesmo representado, e a utilização do drama, assim, como mola para que aquela ação ocorra. Então, o Aristóteles também fala que a imitação pode variar segundo o meio, dependendo da forma como o verso é utilizado. Porque na antiguidade não havia outra forma de se escrever que não fosse a metrificada, a versificada. Né? Na antiguidade, a gente não tinha costume de utilizar a prosa. Isso já é uma questão mais recente. E para o filósofo grego também, para o mesmo Aristóteles, a verossimilhança é parte estrutural da mímese. Então, a verossimilhança é parte inerente de toda a representação e toda representação, nesse sentido, deve parecer verdadeira. Verossimilhança vem do grego parecer verdade. Quando nós pensamos como é que os gêneros se organizam, então, tendo em conta o critério da verossimilhança. Primeiro, a verossimilhança, ela diz respeito à organização interna da obra. Então, é mais ou menos como se a gente dissesse que aquela obra, aquele texto, tem coerência, faz sentido. Né? Como o texto do Aristóteles ele vai chegar, né, aos nossos dias com muitas lacunas, os estudiosos de língua, os estudiosos de literatura foram pensando em maneiras de agrupar os gêneros que ele colocou e de pensar, né, como eu posso colocar o cômico, o trágico e o épico. Aí, a definição mais comum que o Hernani Terra traz para nós é a divisão dos gêneros em três gêneros distintos: o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático. Cada um desses três gêneros estudados pelo Aristóteles tem uma intenção de expressão diferente. No gênero lírico, a intenção é expressar o eu individual. Então, o eu lírico, ele vai se preocupar em expor seus sentimentos e suas emoções. No gênero épico, a preocupação do narrador é narrar, é contar os acontecimentos, né, que aconteceram com um determinado herói, com um determinado personagem, com um determinado grupo de personagens, né, de como eles saíram de uma situação tranquila e, de repente, passaram por uma complicação e superaram essa complicação. No gênero dramático,
a preocupação maior é com a representação, com o representar. Então, o gênero dramático, ele vai carnificar, ele vai corporificar a presença de um texto dialogado, né? E essa questão do gênero dramático, desde a antiguidade, ela trabalha com a questão da unidade dos tempos, do lugar e dos personagens. Então, eles têm que estar no mesmo lugar, no mesmo tempo, e falar de uma ação única. Então, para a gente entender melhor o que são os gêneros literários, eu trouxe uma citação do Hernani Terra, que é o nosso texto base da aula, né? E ele diz que o termo gênero literário é empregado para designar as categorias historicamente definidas, como o romance, o conto, a epopeia e a novela, e o modo literário que é utilizado para designar as categorias meta-históricas, lírico, épico e dramático, que representam potencialidades discursivas atualizáveis em textos pertencentes a um gênero. Então, especificamente na nossa aula, eu trouxe os modos literários em que são produzidos os gêneros. Trouxe o lírico, o épico e o dramático, porque a representação pelos gêneros já é bastante conhecida de vocês e seria só tentar explicar, né, o tamanho, colocar alguns limites, assim, que eu acho que não é a nossa perspectiva para a aula de hoje. Então, pensar que todos esses gêneros que surgem, né, e que estão presentes hoje no nosso cotidiano, eles partiram de 3 modos diferentes, né, de representar o mundo, de pensar o mundo que o cercava, e esses 3 modos são os gêneros clássicos, né, propostos pelo Aristóteles, o épico, o lírico e o dramático. Vamos começar falando sobre o gênero lírico. O gênero lírico tem um nome que provém de um instrumento musical, a lira. Por quê? Porque originalmente ele era cantado e acompanhado por música, centrado no individual e por isso voltado para a subjetividade. Então, é aquilo que a gente já comentou anteriormente, né? É um eu lírico, é uma instância do discurso criada pelo autor do poema, pelo poeta, não é o poeta que se expressa, e ele vai expor seus sentimentos, vai expor suas emoções. Para isso, ele vai utilizar recursos sonoros, tais como ritmo, métrica, rimas, refrões, e o gênero lírico, ele se expressa, pode se expressar por meio de formas fixas, como o soneto, o rondó, o decassílabo, né? As divisões por sílabas que a gente trabalha bastante, e formas livres, né? O que a gente também pode chamar de versos brancos. O Camões, por exemplo, que é um grande poeta português, utilizava com muita frequência o soneto, que era menos popular, era mais erudito, e as redondilhas, que são formas fixas em 7 ou 5 versos, que são mais populares. Outra maneira de se fazer os poemas são utilizando versos livres, né, ou brancos, podem ser chamados assim também. E uma coisa comum dos versos brancos ou livres é que eles não têm a preocupação com ritmo, não têm a preocupação com a divisão silábica, né, com essas questões de assonância e ressonância. E um dos poetas mais reconhecidos em língua portuguesa que utilizaram bastante bem o verso livre foi Fernando Pessoa. A preocupação do gênero lírico é com a representação da realidade a partir do patos, ou seja, do sentir. O patos é uma expressão em grego que vai fazer referência ao sentimento, né? Então, assim, tudo o que é dito no gênero lírico é perpassado pelo sentimento.
né? Às vezes um sentimento amoroso, às vezes a melancolia, às vezes a alegria, tudo isso pode estar presente no gênero lírico. Já o gênero épico vai se preocupar em contar uma história, né? Contar algo. Isso pode ser feito em prosa ou verso. Prosa depois com romance, né? Que é surgiu da epopeia, segundo alguns estudiosos, e em verso na época da antiguidade, quando se escrevia, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia. Então, a proposta do gênero épico é contar uma história. E para isso ele precisa do narrador. Mas assim como o eu lírico, o narrador não é um autor, ele não é uma pessoa física. Ele é diferente do autor empírico. Ele é uma instância do discurso. Diferente também, tanto do texto dramático quanto do texto de gênero lírico, o gênero épico pode ser fragmentado em partes menores. Por isso, por exemplo, nós não precisamos conhecer de uma vez toda a história de Don Quixote de La Mancha, né? E as aventuras do Don Quixote são divididas em capítulos, né? E surgem novas aventuras, não se trata de uma única aventura, você pode ler aos poucos. Por quê? Porque ele está fragmentado em partes menores, né? Ele não pressupõe a ideia de unidade que a gente já citou anteriormente. E, por fim, nós temos também o gênero dramático. Assim como o gênero lírico, o gênero dramático também tem seu nome advindo de uma palavra grega, que é a palavra drama, que significa ação. Pelo que se caracteriza o gênero dramático? Por personagens que estão agindo, né, que estão em ação diante de um público, né? O gênero dramático, ele preza, tem, né, todas as suas características para ser um gênero representado, né? Aquilo que a gente já disse antes, corporificado, pensado para ser dito em público, né? Não a preocupação somente com o texto, mas também com a representação. E nele predominam as sequências dialogais. Por quê? Porque nós vamos ter muitos personagens falando, às vezes sem interferência de um narrador. O narrador só está ali, às vezes, para fazer inserções mínimas na narrativa, né? Mas o que vai ser dito é dito normalmente pela boca de um dos personagens, né? E aí nós temos também, no gênero dramático, algo muito próximo do nosso uso da fala cotidiana, que é o uso de turnos de fala, né? Um fala, depois o outro fala. Além de trabalhar com gêneros textuais, nós temos que pensar também que os textos eles são compostos por sequências textuais, né? São sequências com características linguísticas e propósitos sociodiscursivos próprios, responsáveis pela organização da textualidade. O que significa isso? Que elas estão presentes em todo o texto, né? As sequências textuais. E elas podem ser classificadas em 5 tipos básicos: narrar, descrever, explicar, argumentar e dialogar. Então, esses cinco tipos de sequências textuais estão presentes em todo o texto. As sequências textuais, elas não são os textos, né? Mas são construções teóricas que são materializadas nos textos. Porque um texto ele não é feito somente de narração, né? Um texto ele pode ser predominantemente narrativo e ter partes argumentativas. Ele pode ser predominantemente descritivo e ter partes injuntivas,
Então, pensar que existem sequências textuais em todo o texto e que todo o texto se compõe de diferentes tipos de sequências textuais. Quando nós nos voltamos para a gramática tradicional, nós vamos nos lembrar que os textos são constituídos de períodos, né? E esses períodos são unidades de sentido variável, né? Eles começam sempre por letra maiúscula e eles vão terminar pelo ponto final. Então, via de regra, os períodos resultam de encadeamento de orações que vão se justapor e se relacionar por meio dos conectores. E esses conectores vão ajudar a gente a estabelecer relações de coordenação ou subordinação entre as unidades do período. Isso é o que normalmente a gente aprende, né, na escola, tradicionalmente, com a gramática tradicional e sobre sintaxe dos períodos, né? E o que tem que ficar claro para nós agora é que o texto ele não é um somatório de períodos, né? Ele é uma unidade de sentido mais ampla. Então, nós não podemos dividir o texto e apresentar períodos desconexos para os nossos alunos, né? A preocupação é de mostrar o texto como unidade indivisível. Então, o texto ele não é simplesmente um agrupamento de frases. E a partir disso, então, nós vamos substituir essa proposta tradicional, né, tipológica também, de descrição, narração e dissertação, né, que geralmente aparece nas escolas ainda hoje, para tentar descrever um pouco melhor, né, essa tipologia dos textos, pensando não apenas no para que eles servem, então, nos seus aspectos pragmáticos, mas também na estrutura linguística, nas partes que o constituem. Então, como a gente disse anteriormente, se o número de gêneros é infinito, né, é muito difícil a gente dizer que existem tantos gêneros no mundo, né, porque a todo momento surgem gêneros novos, advindos de novos usos da linguagem, de novas tecnologias que dão amparo também à língua se modificar. E na medida em que a gente não consegue dizer quantos gêneros são possíveis de pensar, né? Quando a gente vai pensar nas sequências textuais que atendem a um determinado fim comunicativo, né? Nós podemos pensar em 5, talvez 6 tipos principais. Os 5 principais são as narrativas, descritivas, explicativas, argumentativas e dialogais. Alguns autores vão citar ainda as injuntivas. O que são as injuntivas? As que vão dar algum modo de fazer determinada coisa, né? Presente, assim, geralmente em manuais de instrução, né? Receitas, são sequências de tipo injuntivo. Nas sequências narrativas, há uma situação inicial, geralmente marcada pelo equilíbrio, então todos iniciam a narrativa estando bem, né, na medida do possível, e esse equilíbrio é alterado, né? Causa-se um desequilíbrio e isso resulta em transformações das personagens ao longo da história, né? Então, a complicação da narrativa. E segue-se, então, uma série de ações decorrentes dessa transformação que levam a uma resolução da intriga. Então, às vezes, as pessoas estão vivendo lá tranquilamente, né? Vamos retomar alguns textos que a gente conhece. E, de repente, elas sofrem um baque financeiro, sofrem um revés e têm que viver de outra maneira, né? E aí, como elas vão resolver esse conflito? Né? Então, como elas vão voltar
a situação de equilíbrio, né? Essa situação final, né? Que seria a finalização do conflito. É geralmente isso, assim, que contam as narrativas, né? Alguém que estava muito bem, que de repente aconteceu alguma coisa que fez com que ele mudasse de vida e que ele precisou se reequilibrar nessa nova vida, tendo outras finalidades. As sequências descritivas são caracterizadas por não terem encadeamento cronológico, nem temporalidade, nem causalidade. Isso significa que elas não são sequências narrativas, né? Então, na sequência descritiva, o que acontece? As coisas aparecem como elas estão naquele momento, né? E começam a ser descritas. Não há, então, uma sucessão de acontecimentos, né? Mas pode haver, por exemplo, a decomposição do que é descrito. Por exemplo, um autor, querer descrever uma sala de estar, né? E aí esse autor ele vai passando por cada móvel e dizendo do que ele é composto, como ele está posicionado, quantos anos ele tem, como ele estava na família, às vezes as gerações, né? Tudo muito próprio da literatura. Geralmente, há uso de verbos de estado ou de situação, né? Então, não verbos de ação, né? Diferenciando das sequências narrativas. Há também ainda as sequências argumentativas. A sequência argumentativa geralmente faz referência à materialização do processo de raciocínio argumentativo, né? Que é o quê? A apresentação de uma tese sobre um tema, né? E dados novos que vão dizer, que vão corroborar essa tese ou não, né? E que vão propor para o leitor que ele concorde ou não, né, com o que está sendo apresentado. Nós, no dia a dia, fazemos muito isso, né? Propomos uma ideia em meio a uma narração, às vezes, ou a uma descrição, e queremos levar o nosso leitor ou interlocutor a concordar com o nosso ponto de vista, né? Isso é bastante frequente também nos textos literários. Pensar, por exemplo, em Essa de Queiroz, né, romancista português, que fazia grandes interpolações para colocar suas próprias ideias nos textos. Émile Zola, escritor francês, que também fazia bastante isso, né? Então, essa presença de outros tipos de texto na literatura. Há também, né, as sequências explicativas, que envolvem análise e síntese dos conceitos ou fatos, procurando estabelecer relações de causa e efeito entre esses conceitos. Então, nesse tipo de sequência, parte-se de um pressuposto de que o interlocutor não sabe e é função do texto fazê-lo saber. O texto didático, de maneira geral, faz isso, né? No texto literário, alguém que é bastante didático, às vezes, né, brincando com a gente, é o Machado de Assis, né, que ele vai ser muito irônico, mas ele vai dizer, olha, as coisas são assim porque são assim. Né? Ele vai explicar por que aquilo está acontecendo. E, normalmente, essas explicações, elas não têm temporalidade, também não têm demarcação espacial. Por fim, nós temos também as sequências dialogais, que são frequentes na linguagem oral. Elas se caracterizam pela sucessão coordenadas de turno de falas. E uma das sequências dialogais prototípicas pode ser citada como uma formada por uma abertura, uma fase transacional e um encerramento. Então, alguém que fala a alguém, a outro alguém,
e espero uma resposta, né? E pensando em texto literário, nós temos, por exemplo, Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, que é um texto de gênero narrativo, embora composto em versos, então ele já tem aí uma questão de não poder se situar em um gênero apenas, e ele é composto, bastante composto, inclusive isso dá bastante fluidez à narrativa, de sequências dialogais. Né? E essas sequências dialogais são pensadas para a representação. Né? Então, é um híbrido de gêneros que a gente pode estudar mais detidamente, se houver oportunidade. E para concluir a nossa aula, nós então retomamos e dizemos que os documentos que regulamentam a educação, como os PCN e a BNCC, já abordam, né, o ensino de língua materna utilizando gêneros textuais, né? Existem tentativas de classificação de gêneros desde a antiguidade, com Platão e Aristóteles, né? Existem diferentes gêneros e diferentes modos de ler cada gênero, então existe a distinção em gênero conto, existe a distinção em gênero romance, mas também existe a distinção mais clássica entre gênero lírico, épico e dramático, né, que foi o nosso escolhido, foi a proposta de modos de ler, né, e em cada gênero existem diversos tipos de sequências textuais, que nós tentamos estudar algumas delas nas 5 que nós definimos. Aqui eu finalizo nossa aula. Essas são as referências. Bons estudos!